Olá, minhas amigas, meus amigos, venho de novo com a minha paz, é com ela que vos saúdo. Também trago comigo a minha alegria de viver e hoje também sempre alguma dor, pela muita dor, até não é alguma, é muita dor, pela forma do tipo de mundo em que estamos a viver e que de alguma maneira insistimos todas e todos em manter, em sustentar, em alimentar, em vez de o sabotarmos cada vez mais de dentro para fora. Até que este tipo de mundo, onde não temos lugar, onde cada vez estamos a mais, estamos cada vez mais a mais dentro dele, deveríamos afirmar a nossa dignidade humana de tal maneira que tudo vive em função dos seres humanos e do universo e não em função dos lucros, do grande poder financeiro, dos grandes interesses mundiais, que são opostos e são inimigos dos seres humanos. Trago comigo, desta vez também, para a nossa atualidade, à luz da fé e da teologia de Jesus, volto a insistir no orçamento do Estado e, digamos, numa espécie de folhetim, orçamento do Estado de 2017 e do segundo folhetim, que é ainda a questão da Caixa Geral de Depósitos, do Presidente da Caixa Geral de Depósitos, que também, passados 15 dias, continuamos com estes dois folhetins a nível nacional, de certa maneira, a fazer esquecer todas as outras grandes questões que são certamente ainda maiores do que estas, mas não são as questões do Estado. As questões do Estado neste momento e dos partidos estão todos focados nestas duas realidades. O orçamento, ainda orçamento, já há 15 dias que anda orçamento e anda o conflito com a história do Presidente da Caixa Geral de Depósitos, se deve declarar, se não deve declarar os seus rendimentos para ser Presidente. E, quer dizer, para ser Presidente, para exercer o cargo de Presidente do banco, só porque o banco, pelos vistos, é público, e eles dizem que é público, a gente até duvida, mas pelos vistos é público, depois vai ter uma gestão lá à forma privada, não se entende lá muito bem. Mas o que é certo é que há ali uma teimosia da parte do novo Presidente e há uma insistência dos partidos, porque para isso os partidos vivem dessas tricas e dessas coisitas assim, que é para ver se desacreditam uns e tomam eles o lugar, tomam eles o poder. Estamos nisto e nestes folhetins e isto não é dignificante para a nossa sociedade, não traz daqui nenhum proveito para as populações, pelo contrário, só traz consequências nefastas para as populações, porque gera cada vez mais instabilidade. E o Estado é o grande problema. Como estamos a perceber, a existência do Estado é o grande problema. Não é a existência das populações, é a existência do Estado. E o Estado acaba por sobrepor às populações, aos seres humanos que somos nós, e nesse aspecto fica tudo aqui um grande desequilíbrio e daí que as consequências são terríveis. Necessariamente que temos de ser uma sociedade doente, em vez de sermos uma sociedade a respirar saúde por todos os poros e a viver fraternalmente, sororalmente, vasos comunicantes uns com os outros. Ora bem, o que é que importa? O Orçamento de Estado já tem luz verde do orçamento do Parlamento Europeu, portanto, da União Europeia. Quer dizer, se é um orçamento que agrada à União Europeia, que é inimiga dos pobres, que é a união dos Estados ricos, e que admite alguns Estados menos ricos para poder explorá-los até ao osso, se este é um orçamento que agrada à União Europeia, certamente que não é o orçamento que agrada às populações, que seria conveniente para as populações. Esta é uma prova provada. Se a União Europeia está satisfeita com o orçamento, nós devemos estar insatisfeitos com ele. É certo que tem o apoio no Parlamento da maioria de esquerda, dos partidos que constituem a maioria de esquerda no Parlamento, e tem a guerra assanhada dos outros, mas uns e outros fariam tudo mais ou menos o mesmo, porque tinha de agradar à União Europeia e, pelos vistos, estamos nisso.
Ora bem, não é o melhor orçamento, portanto não é aquele que vem de encontro às necessidades mais profundas das populações, mas é o orçamento que o Estado nos impõe, Sabem que, vivendo sob a tutela do Estado, nós continuamos a gostar de ter tutores, e então não crescemos de nós de dentro para fora. Esta é a minha luta para que cresçamos de dentro para fora, de forma que possamos dispensar os tutores, e neste caso o tutor maior de todos, que é o Estado. Claro que uma sociedade sem Estado, vocês poderiam pensar que era uma sociedade anárquica, e o anarquismo as populações acham que é também o caos, e que do caos resulta uma carnificina geral. Não é assim, não é assim. O Estado e os defensores do Estado é que dizem que é assim, mas não é assim. Portanto, nunca seria assim. Se os povos crescem de dentro para fora, eles sabem concretamente onde organizar-se uns com os outros, e dispensam os tutores, os intermediários. A questão é que temos de crescer de dentro para fora, em humanidade e em capacidade, também para termos autogestão. Portanto, agora, não nos deixam de crescer. Não haja uma sociedade organizada para fazer crescer as populações de dentro para fora. É evidente que o Estado continua a ser uma necessidade, mas é uma necessidade que deverá ser sempre combatida, e não acarinhada, não estimulada. Quanto ao escândalo, que parece o escândalo do Presidente da Caixa, o seu salário e o não revelar as coisas, eu agora trago a informação que certamente também já têm, de que afinal a gente escandaliza-se muito com estas coisas, e eu sou o primeiro a escandalizar-me, claro, com os salários desta grandeza, mas mais me escandalizo quando vejo o CR7, que é uma marca chamada CR7, que é o Cristiano Ronaldo, que pelos vistos acaba de renovar um contrato no Real Madrid de futebol por mais 5 anos, e sabem quanto ele vai ficar a ganhar se este contrato for até ao fim, durante 5 anos? Ele fica a ganhar 2.500 euros por hora. Por hora! Dê chutes na bola ou que não dê, por hora, e cada 24 horas, cada hora de 24 horas que tem um dia, ele ganha por cada hora 2.500 euros à hora. Portanto, comparem agora com uma mulher a dias que vai trabalhar por horas, e quanto é que ganha. E depois escandalizamos com a coisa e aceitamos perfeitamente, e até quase que invejamos uma situação desta grandeza de absurdo. Portanto, quando nós questionamos uma coisa e aceitamos de boa mente e quase euforicamente, orgulhosamente, que um português esteja a ganhar 2.500 euros à hora por jogar futebol, francamente, com que moral, com que autoridade é que vamos criticar um presidente de um banco por ganhar o salário que vai ganhar? Haja modos, se a gente quer uma coisa, também tem de se escandalizar ainda mais com a outra e combater também a outra. E não vejo isso na comunicação social, nem vejo isso nos partidos de direita ou de esquerda, não vejo isso em ninguém. Portanto, parece que para estas coisas tudo vale, para os futebols e para a distração e para a alienação tudo vale, para a eficiência, para a capacidade, para as capacidades que se desenvolvem nas pessoas a favor de todos os outros, parece que não vale nada. E nós temos que começar a desenvolver mais as pessoas do que as leis. Portanto, a apostar mais nos valores das pessoas. As pessoas têm valores, elas é que devem ser educadas de forma a quererem, a exigir, terem ética nos seus comportamentos. Um presidente de um banco, pelo facto de ser presidente de um banco, não tem de exigir um salário absurdo, enorme, tem de exigir com condições para poder trabalhar, porque o estar ao serviço de um banco, e no caso de um banco público, para mais, é estar ao serviço de todo um povo, e aí deve imperar a generosidade, a gratuidade, o máximo possível. Receberia aquilo que fosse absolutamente indispensável, o resto dispensaria, e assim serviria de exemplo. Mas isto não é por lei que se impõe. Tem que ser a educação que leva as pessoas a fazer essas opções. Portanto, se nós educarmos mal, depois não nos queixemos que as pessoas façam más opções contra o grosso das populações. A culpa, a responsabilidade é toda nossa.
Desculpa ter prolongado muito este primeiro ponto, mas tinha de o fazer. Um segundo ponto que trago da nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus, é mais a nível internacional, tem a ver com as eleições nos Estados Unidos. Hoje está a decorrer nos Estados Unidos da América digamos, a votação. As populações, os americanos, as americanas e eles estão a ir às urnas hoje. E prevê-se que haja grande afluência nos votos, porque há dois candidatos em disputa. Nós estamos a ser massacrados há semanas, há meses, com as eleições nos Estados Unidos. Até parece que não se dá tanta atenção quando são as eleições em Portugal, mas os Estados Unidos, sim, parece que o Presidente dos Estados Unidos é o Presidente de Portugal, e não só de Portugal, acaba por ser o Presidente do mundo inteiro. Parece que é a eleição do Presidente do mundo e não a eleição dos Estados Unidos da América. E então há dois candidatos em disputa, e dentre os dois vem ao diabo escolha, não é? Dentre os dois vem ao diabo escolha. Os americanos mais sensatos também percebem isso e não sabem bem o que é que vão fazer, estão assim, mas vão ter de escolher o que eles chamam o mal menor, mas que se calhar o mal menor é sempre o mal pior, porque depois de estar no lugar e fica lá aqueles anos que a lei prevê, faz o que quer. O que sabemos é que o voto dos americanos praticamente não conta nada. É uma espécie de simulacro de eleição. Eles vão todos às urnas de voto. Agora lá nem é urnas, porque já é tudo com a tecnologia, é carregar num botão e escolhem o seu candidato. Mas os candidatos foram escolhidos, sabem por quem? Pelas grandes empresas da América, as grandes empresas, grandes multinacionais, que financiam as campanhas eleitorais, e eles andam em campanha eleitoral há que tempos, e tudo pago, bem pago pelas grandes empresas, e a Clinton, pelos vistos, foi a que teve maior apoio das grandes multinacionais norte-americanas. Ora, porquê? Querem apoiar um dos candidatos, que é para ele depois, quando estiver no exercício do poder, favorecer leis que vão de encontro aos interesses das grandes multinacionais. Ninguém dá subsídios gratuitos. Se dá o subsídio, as empresas multinacionais não fazem nada de graça. Se dão subsídios para apoiar a campanha, é para depois serem apoiados pelo presidente eleito, que eles é que escolheram. Os cidadãos americanos, mais ou menos infantilizados, vão pensar que são eles que vão decidir destas coisas, mas não, quem está a decidir são as grandes multinacionais que apoiaram manifestamente, de forma muito escandalosa, com muitos milhões, a campanha de Hillary Clinton, e pensam lá que o Obama anda tão envolvido naquilo que também anda de graça. Não anda nada de graça, é tudo para ganhar muito dinheiro. Todos ganham muito dinheiro com esta história. Quem fica sempre a perder é o mexilhão, quer dizer, aquele que vai votar, que vai dar o seu voto. Esse perde sempre. Daí que isto até fez esquecer que entrou em funcionamento a Cimeira de Paris para o clima do mundo, de apoio ao clima, porque estamos em risco do nosso planeta implodir e esta qualidade de vida que temos hoje poder desaparecer, e entrou em vigor e praticamente foi tudo silenciado, e certamente também lhes interessa que isto seja silenciado, precisamente porque com as grandes multinacionais que estão interessadas não é que as populações acordem para os graves problemas em que está a passar o planeta e que está a passar a nossa qualidade de vida no planeta, e corremos o risco do aumento da temperatura liquidar esta qualidade de vida que conhecemos hoje, e portanto desaparecer milhares de espécies, e inclusive a vida humana corre sérios riscos também. Daí que o meu apelo é que estejamos muito atentos, que saibamos ler os acontecimentos à luz da fé e da teologia de Jesus, para não ficarmos na máscara com que as coisas se apresentam, nas encenações, irmos sempre à medula, irmos sempre ao miolo da realidade, porque a realidade anda escondida sempre por estas ideologias, estas religiões, estas teologias falsas, estas teologias que matam, estas fés e religiões que matam, a realidade anda escondida, e nós temos de a fazer sobressair, porque a realidade é que é a verdade. E nós temos que estar sempre em grande comunhão com a realidade e não com as encenações.
finalmente, da nossa atualidade, destaco ainda um terceiro momento, que é a postura do Papa Francisco no regresso foi à Suécia, um país maioritariamente luterano, protestante, cristão protestante. Esteve lá, esteve num ato litúrgico ecuménico, que ele esteve dessa oração ecuménica, mas precisamente ao lado de bispos mulheres, e portanto a Igreja Luterana fez questão de pôr um bispo mulher lado a lado com o Papa Francisco nessa liturgia ecuménica. Ora bem, e ele nem isso o sensibiliza, e ele que é jesuíta nem isso o sensibiliza, e então quando regressa no avião ao Vaticano, há uma jornalista que tem a coragem de lhe pôr a questão sobre esteve assim, partilhou lá uma liturgia até, e de certa maneira a presidência era sua e dessa bispo mulher, e então, como é com as mulheres na Igreja Católica, sempre alguma vez as mulheres poderão vir a ser ordenadas de presbítero, de bispo na Igreja Católica. E o Papa jesuíta Francisco, que toda a gente idolatra, pensa que é um grande fenómeno, e ele dá um rotundo não a essa possibilidade. Quer dizer, remete para o João Paulo II, que agora até já é santo, e que o João Paulo II deu um rotundo não, e ele, em vez de pôr em questão o rotundo não do seu quase imediato antecessor, dá o aval ao rotundo não e sublinha, já está decidido. Quer dizer, o Papa é infalível e, portanto, isto é anti-evangelho, é anti-Jesus, é anti-humanidade. As mulheres serem discriminadas na Igreja Católica, só por esse facto a Igreja Católica deve implodir, deve desaparecer, porque discrimina as mulheres, e isso é um pecado estrutural, portanto não pode vir de Deus. E mesmo assim este Papa, com essa aparência toda de bondade, vê como é tudo a encenação, dá um rotundo não. E eu, perante isto, pergunto agora às mulheres, também aos homens, é claro que nós somos masculino e feminino simultaneamente, somos mulheres e homens, e isto numa unidade indissolúvel, não há homem sem mulher, não há mulher sem homem. E, portanto, pergunto aos homens e às mulheres, mas mais ainda às próprias mulheres, se depois deste segundo rotundo não e logo deste Papa Francisco ainda esperam alguma coisa do cristianismo e da Igreja Católica, do cristianismo católico romano. Se esperam alguma coisa disto, ou se pelo contrário devem fazer emigrar, portanto saltar fora deste esquema, deste estrutural, deste institucional, porque ele não está a reconhecer a vossa dignidade de mulher e não está a reconhecer a dignidade dos seres humanos em pé de igualdade de mulheres e homens. Portanto, quer mulheres, quer homens, ponham-se a gravíssima pergunta se deveremos permanecer nisto ou saltar fora. E, portanto, de cristão a humano, passar de cristão a humano e não de humano a cristão, porque isso é a nossa degradação, é a perda da nossa dignidade, é a perda da nossa liberdade e, portanto, temos de fazer a mudança radical, a grande revolução. A grande revolução é saltar fora dos cristianismos, tanto o católico romano como os outros, e vivermos em humano, na fraternidade e na liberdade. Está bem? E daí e o meu apelo é neste sentido, e ponho sobretudo o acento nas mulheres que devem liderar esta imigração, este êxodo para fora, para ficarmos todos humanidade, e aí, nesta humanidade, todos unidos na humanidade, mulheres e homens, cada vez mais vasos comunicantes, encontramos a nossa própria salvação, porque também encontramos a nossa própria realização. E assim vou passar, sem mais, à segunda parte do programa, já com algum tempo a menos. Tenho já conhecimento das duas questões que desta vez vêm da mesma pessoa e perceberão porque é que eu reduzi um bocadinho mais do tempo desta segunda parte, porque para dar importância à primeira, mais importância à primeira. Aqui, desta segunda parte, para responder a questões, são duas questões destacadas pelo programa, mas vêm da mesma pessoa. E, portanto, eu aceito este critério de dar resposta a duas perguntas de uma só pessoa. É Ana
Trindade. Portanto, neste caso, um beijo para a Ana Trindade, não sei de que terra, porque vem por e-mail e não diz, ela esqueceu-se de pôr a sua localidade e, portanto, tinha de escrever, que o e-mail não traz, mas é a Ana Trindade, pelos vistos alguém que me acompanha bastante, também no YouTube, que acompanha algo dos meus livros, e as questões que levanta são precisamente de 2 livros meus mais anteriores. Ela diz, e vamos lá entrar na sua mensagem com as questões. Eu vou dizê-la. Padre Mário, desde já felicidades para o seu novo livro, pois espero que as pessoas mudem as suas mentes formatadas pelo catolicismo. E eu acrescentaria pelo catolicismo e pelos cristianismos todos, formatadas. Todos formatam. Venho por este meio, vai a um canal, deixar-lhe algumas questões acerca de uns livros seus mais antigos. E cita concretamente 2 e nasce uma pergunta de cada um dos 2. O livro primeiro que eu cito é Que fazer com esta Igreja? Que fazer com esta Igreja? Neste seu livro, o Padre Mário fala na tragédia de André Rios e na página 156 diz o seguinte: e estará até que um dia os seres humanos sejam integralmente humanos, como Jesus de Nazaré, que não haverá mais tragédias, nem dor, nem lágrimas, nem morte. Isto foi citação desse meu livro. Agora, aqui está, aqui nesta frase, diz ela, diz a Ana, sugere que a morte um dia irá acabar. A questão é esta. O Padre Mário, quando escreveu este livro em 2011, pensava nesta altura que a morte um dia iria acabar? É a primeira questão da Ana Trindade. O Padre Mário, em 2001, que é quando sai esse livro, pensava que Deus iria intervir na história. Isto já não diz nada na citação que ela fez, mas ela também desdobra a pergunta nesta segunda. O outro livro que ela cita é o Outro Evangelho segundo Jesus Cristo. Este título de um livro meu só é assim porque era uma espécie de réplica em título a um romance do nosso José Saramago, que foi o Evangelho segundo Jesus Cristo. E eu, como ele usou o título Cristo no título do seu livro, o Evangelho segundo Jesus Cristo, eu, com este meu livro, que é um estudo a partir do Evangelho de São Marcos, e com a tradução do Evangelho de São Marcos, eu tentei contrariar o título do livro do Saramago, o romance, e disse o Outro Evangelho segundo Jesus Cristo, que era o Evangelho que o Saramago não conheceu, porque se tivesse conhecido não fazia aquele romance. Não fazia o romance como o fez. Ora bem, e então neste seu livro, página 97, 98, escreve o seguinte: porém, no que respeita a esse dia ou hora, a hora para Jesus tem a ver com a sua paixão, aqui tem a ver com a paixão, perseguição de cada discípulo seu. Ninguém sabe, nem sequer os anjos do céu, nem o Filho, unicamente o Pai. E diz ela, e diz aqui ainda ao meu livro, não há um fim coletivo único, mas um fim para cada pessoa concreta, sem que ninguém saiba quando é. Basta-nos saber que o Pai, Mãe, Deus, Abba, Mãe, sabe, para prosseguirmos confiantes cada dia. Estamos em boas mãos, nas mãos daquela que nos ama. Isto é transcrição do meu livro. E aqui vem a pergunta da Ana Trindade. Aqui o Padre Mário escreveu a explicar que basta saber que Deus sabe o dia da nossa morte. A minha questão é novamente para esta. O Padre Mário, em 2005, quando escreveu o livro, pensava ou pensa que Deus sabe o dia da morte de cada ser humano? E assim termino as minhas questões. E desejo tudo de bom para si, também desejo tudo de bom para a Ana Trindade. Ora bem, quando tomo conhecimento destas questões, lembrei-me de um texto do Evangelho de Jesus, na versão de Mateus. Amanhã é o Evangelho que as igrejas cristãs gostam muito. Não gostam muito dos outros, mas do Evangelho de Mateus gostam muito. E no capítulo 23, que já aqui tenho referido, alguma vez que o li quase integralmente, ao ver estas questões assim, tão fora das nossas preocupações, da nossa atualidade, que é aquela que
que é a grande realidade com que estamos enfrentados cada dia, cada hora, cada minuto, e estas questões estão tão fora, passam tão ao lado das grandes preocupações, das grandes interrogações com que vivemos hoje no nosso dia-a-dia, e eu lembrei-me deste capítulo 23 do Evangelho de Mateus, que nesse capítulo tem uma referência, é todo ele referido aos fariseus. Jesus dirige-se diretamente aos fariseus, escribas hipócritas, aos doutores da lei, fariseus hipócritas, é assim. E então tem muitos ais, sucessivos ais. Ai de vós, escribas e fariseus e doutores da lei, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós por isto, ai de vós por isto. E também num dos versículos diz: ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque pagais o dízimo da hortelã, do funcho e do cominho, dessas coisas miudinhas, não é? Pagais o dízimo, a 10ª parte do valor, da hortelã, do funcho e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia. Devias praticar essas coisas sem deixar aquelas. Guias cegos, que filtrais um mosquito e engolis um camelo. Ora, toma. Filtrais um mosquito e engolis um camelo. Oh, Ana Trindade, é minha amiga, eu sei, que me acompanha, e portanto já não estranhará também esta minha linguagem direta, frontal. Com estas, como vê, comparado com o Jesus do Evangelho de Mateus, chama a isto questões de pormenor, quer dizer, andamos aqui a filtrar mosquitos e a engolir os camelos, porque enquanto nos ocupamos com este tipo de questiúnculasitas, a gente passa-nos ao lado os grandes problemas da humanidade, e nós passamos ao lado, andamos lá metidos numa igreja qualquer, seguimos um bocadinho à risca os textos da Bíblia e não sei o quê, e depois passa-nos tudo ao lado, a grande realidade. Portanto, eu veja estas questões de livros meus anteriores, e veja as questões que eu trouxe para a primeira parte. Quer dizer, nenhuma destas duas suas perguntas não tocam em nada da nossa atualidade. Tocam em questões que podem considerar-se um pouco filosóficas, que é a questão da morte, da hora, do dia da morte de cada pessoa, se a morte acaba, se não acaba. Quer dizer, Jesus que diz estas coisas, que as disse Jesus que disse estas coisas, ele próprio passa pela morte. Portanto, isso mete-lhe assim tanta impressão que o que pode acabar não é a morte, porque a morte faz parte da vida. A morte só acaba quando acabar a vida. Quando não houver mais vida, não houver mais nascimentos, quando não houver mais vida humana desta forma que conhecemos, também deixará de haver morte, porque não houve partos. Não houve o primeiro parto, também não há o último parto histórico, que é a morte. Agora, acabará certamente com Jesus, mas desde o momento que nós podemos, desde o momento que conhecemos Jesus e que o acolhemos e, sobretudo, o prosseguimos e o praticamos, fazemos nossa a sua própria prática cotidiana, então, nesse momento, o que acaba não é a morte, o que acaba é o medo da morte. O medo da morte, sim, acaba assim, porque a morte, afinal, não é... Primeiro, não é castigo nenhum. Segundo, não é um terror, não é uma desgraça, não é um mal. A morte é um bem que faz parte da vida, como nascer. Portanto, se foi uma coisa boa para nós nascermos, também será uma coisa boa para nós morrermos, porque está no ciclo da vida. E, portanto, nascemos, desenvolvemos, precisamos de voltar a nascer para continuar a desenvolver-nos em situações e em condições que nós desconhecemos enquanto não fizermos a própria experiência, enquanto não passarmos mesmo, não passarmos por esse derradeiro parto histórico que é a morte. A gente não sabe as condições em que se vai desenvolver, mas vai desenvolver-se mais. A vida, como uma vez começada, nunca mais acaba. Precisa de condições alteradas, modificadas, adaptadas às novas necessidades. À medida que se está a desenvolver, ela vai precisar de outra etapa. E a outra etapa já é invisível aos nossos olhos agora.
Estes olhos só veem o que está aqui histórico, o resto ultrapassa-nos. E daí que o que acaba não é a morte, o que acaba é um medo da morte, e da morte concebida como castigo, que são os que os cristianos andam sempre a ensinar, a partir da história lá da lenda e do mito do Adão e da Eva, que acham que a morte foi um castigo. E isso é tudo mentiras das igrejas cristãs, a começar pela Igreja Católica Romana, é evidente, mas também todas as outras. E às vezes até nesse aspecto ainda mais as outras. Portanto, minha querida Ana e todos os ouvintes, mulheres e homens, minhas amigas e meus amigos, o que acaba com Jesus é o medo da morte. E alegremos porque nascemos, porque nos podemos desenvolver, desenvolvamos e façamos desenvolver todos connosco, simultaneamente, e também, finalmente, alegremos-nos porque morreremos. Isto é, morreremos para poder desenvolver-nos na plenitude, para podermos desenvolver-nos na plenitude. Portanto, bem-vinda à minha irmã morte, que eu canto, porque é como o rio que chega ao mar. A morte, quando chegar, é bem-vinda, é o rio que chega, só o rio que chega ao mar, coisa linda. Portanto, a minha alegria, porque nascemos, porque me estou a desenvolver da história e porque sei que vou morrer, e isso é muito bom, e eu estou muito feliz porque sei que vou morrer, e morrer significa chegar à plenitude, entrar pela porta da plenitude da vida, cujas dimensões não conheço e não me interessa não conhecer agora, conhecerei por experiência depois. Dou o meu abraço à Ana, dou o meu abraço a todas e todos vocês, e até ao próximo programa.